Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu. Pois é, eu tô muito grata por vocês continuarem assistindo, continuarem acompanhando, continuarem se inscrevendo, né? Continuarem me dando um retorno lá no Instagram, né? Sempre me perguntando e tudo. Eu acredito que agora, dessa vez, a gente consiga manter aí um ritmo regular de conteúdo. Então, assim, se você ainda não me segue no Instagram, nas redes sociais, tem a página no Facebook. Eu vou deixar todas as informações das redes sociais aqui na descrição do vídeo, tá? E aí vocês conseguem acompanhar mais o meu dia a dia e como que são as coisas por aqui. Agora vamos começar o vídeo. E hoje eu vou fazer um Mara Responde, que são as perguntas que eu mais tenho recebido durante esse tempo. Então, são as perguntas mais frequentes. Tá, eu separei umas perguntas aqui, né, que são as mais frequentes relacionadas com o mesmo tema. Eu vou ler aqui a pergunta do Diego Isnardi, que diz assim: minha querida, quero te perguntar um tema que me desperta muita curiosidade política. O presidente do Suriname é o Dessi Bouterse. Como ele é visto pelos habitantes? Os surinameses conversam sobre política? Gostam ou detestam seus representantes? Existe imprensa livre, rádio, TV, jornais? Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu ouvi falar do Suriname foi no filme do Charles Bronson, Justiça Selvagem, que mostrava um especialista em tortura no Suriname. E voltou a me despertar a atenção quando fui pesquisar a vida do jogador Clarence Seedorf, que é nascido no Suriname. Então, respondendo ao Diego, bom, o presidente do Suriname não é mais o Dessi Bouterse, ou Bouterse, como vocês prefiram ler. Então, não é mais ele, né? Teve agora recentemente campanha eleitoral para presidente e o presidente eleito foi o Chan Santoki, o Santoki. Então, ele é o novo presidente, tá? Então, assim, com relação à política, que eu recebo muitas perguntas de muitas pessoas querendo saber como funciona essa questão política aqui. Então, assim, é um pouco complicado. Eu acho que, como em qualquer país, aqui também é um pouco complicado, tanto para entender como funciona. Gente, desculpa os barulhos de criança e de objetos, que eu moro em apartamento. Eu não vou conseguir gravar assim, sim. Então, gente, voltando. Assim que eu cheguei aqui, eu imaginava que ele era muito bem visto. Vocês têm que ignorar o barulho, tá? Eu vou tentar ignorar também. Ele era visto como uma espécie de herói revolucionário, tipo Che Guevara para quem acredita. Então, se você não tiver cuidado, o país, dependendo de quem seja o líder, pode ir para o rumo do socialismo, sim. Então, eu só fui praticamente entender que ele não era bem visto quando as eleições finalizaram, que estava todo mundo, né, na expectativa de que Chan Santoki vencesse as eleições, e foi o que aconteceu. Então, assim, agora, nesse exato momento, tem muitas pessoas que estão decepcionadas, né? Inclusive eu. A gente vê que não tem sido um bom trabalho. Se não tiver cuidado com o desenvolvimento de política e economia aqui, as coisas não vão dar muito certo. Então, respondendo essa pergunta, Dessi Bouterse não é mais o presidente, quem é Chan Santoki, e ele não era bem visto. E a outra pergunta, dentro dessa mesma pergunta do Diego, ele pergunta se eles conversam sobre política. Eu acredito que é igual no Brasil, que a gente foi ensinado desde o nosso ensino fundamental que política é uma coisa chata que a gente não deve se interessar, e essa não é a verdade. A gente tem que se interessar sim, porque é o nosso futuro, né? São os nossos interesses que estão sendo tratados. Então, eles deixam muito para se interessarem por isso quando os políticos começam, no período de eleição, a oferecerem mundos e fundos de que vão fazer coisas que depois eles não cumprem. Sim, existe imprensa livre, existe rádio, televisão, então é livre imprensa, você pode falar e tudo, livre, e tem rádio, televisão e tudo, tem protestantes nas ruas, inclusive agora essa semana teve protesto de pessoas que estão esgotadas de tanto esperar que as promessas sejam cumpridas, e eu vi, inclusive, um brasileiro publicar
que eles estavam protestando por mais leitos nos hospitais por conta do excesso de pessoas internadas pela Covid. Isso não é verdade, o protesto não se tratava disso. E aqui, gente, é muito garimpeiro, muita gente que vem do Brasil para trabalhar na região de garimpo. Então, eu tenho vizinhos, vocês vão ter que ir, né? Tá, então eu vou agora ler a pergunta da Lena. A Lena pergunta como funciona o sistema de saúde, se é gratuito. Não, aqui todo o atendimento médico é particular, né? Você tem que ter um plano de saúde. É quase que obrigatório, porque se você não tem um plano de saúde, se você passou do prazo de turista e não tem plano de saúde, não tem a permanência de estar legal dentro do país, né? Você tá ilegal. Então, não tem. Gratuito não tem. Então, assim, gente, a qualidade. A gente, algumas vezes, está no Brasil e a gente reclama muito da qualidade do nosso atendimento médico. Eu concordo que para o Sistema Unificado de Saúde, que é o SUS, é muito complicado, realmente. Mas no Brasil a gente tem melhor atendimento, a gente tem mais qualidade no atendimento, mais... Como é que eu posso dizer? Eu acho que mais especialização seria a palavra. Então, assim, a gente costuma muito a menosprezar o nosso sistema de saúde no Brasil, e quando a gente está fora do Brasil é que a gente percebe. E não é porque é o Suriname que você pode pensar que aqui é menos qualificado. Não, não é. Inclusive, tem estudantes que vêm da Holanda para estudarem medicina aqui. Então, eu acredito que no Brasil é bem melhor. Bom, o sistema educacional aqui é maravilhoso. O que eu consigo ver é que os estudantes são muito aplicados, muito comprometidos. E qualquer brasileiro que venha estudar aqui, ele sai daqui falando, no mínimo, o holandês e o inglês. Então, assim, de acordo com a pergunta da Lena, que também é uma pergunta que eu recebo muito, com muita frequência, é se eles aprendem inglês e ficam fluentes. O inglês aqui é o segundo idioma, tá? Então, assim, todas as pessoas, a maioria das pessoas que tem um nível de um nível educacional mais elevado, todos eles falam holandês e naturalmente o inglês, tá? O tac-tac para as pessoas que é o Seranantongo, que eu já falei no meu primeiro vídeo, que também é um dialeto, as pessoas que têm um pouco mais de educação, assim, eles evitam usar esse dialeto. Eu acho extremamente interessante e necessário. Se você quiser aprender, eu não acho que seja uma coisa ruim, não. Eu tô triste porque tá tendo muito barulho. Então, sim, eles falam inglês fluente, tá? Tem pessoas aqui que não falam holandês fluente, então a questão não tá na quantidade de pessoas que falam, mas no grau de educação que a pessoa teve, né? Na oportunidade de estudo e tudo mais, tá? Então é mais ou menos isso. Assim como no Brasil tem pessoas que não falam português direito, né? Então é mais ou menos isso. Eles falam holandês, lógico, só que fala errado e tudo. E tem muitas pessoas que se comunicam pelo dialeto, tá? Então, ela me perguntou também se tem imprensa livre, já respondi. E... Assim, gente, outra pergunta que eu tenho recebido com muita frequência essa pergunta também é da Lena. Quais são os salários, quais são as profissões que ganham mais? E trabalho para estrangeiros é difícil? Quais requisitos? E salário, tá? O salário aqui, o salário mínimo é pago em SRD, que é a moeda local. Então, assim, se você quer receber em dólar ou euro, você tem que ser empreendedor, né? Você pode cobrar na moeda que você quiser, porque aqui tem livre circulação dessas três moedas, o dólar, o euro, o SRD. E aí, o seu cliente vai te pagar da maneira que ele puder, caso ele queira a sua mercadoria ou seu produto. Aqui é muito valorizado produtos vindos do Brasil, tanto de higiene quanto alimentos. Então, assim, eu não sou a favor de você vir para cá para querer trabalhar para alguma empresa surinamesa. Eu acho que só funcionaria para você ter um bom salário se você viesse trabalhar por conta própria, né? Ter o seu próprio negócio, se virar da sua maneira. Muitas pessoas vêm para cá para fazer vendas, né? E voltam para o Brasil, normal, porque é muito pertinho. E empresas daqui eu acho que você só se daria bem trabalhando com brasileiros, que pagam melhor, ou com americanos. Então, as empresas americanas, são poucas, são as que pagam mais. Então, essa questão do salário depende muito do ponto de vista, porque
para um surinamês que trabalha numa empresa, né, daqui e ganha 10 mil SRD, por exemplo, para ele é bom, porque ele tem casa própria e tem carro próprio e tudo mais. Para os brasileiros que chegam aqui, que precisam pagar aluguel, que precisam do transporte, que o transporte público aqui é um pouquinho precário e é muito difícil da rotatividade, então a maioria deles usam táxi. Então, assim, táxi aqui é caro, então as pessoas que não têm um carro próprio, eles acabam gastando muito com o transporte, e alimentação para brasileiro também é muito caro. Então, assim, eu faço essa comparação com a questão do salário e o fato de a pessoa vir para cá para empreender, porque é melhor. Você vai escolher a moeda que você quer receber, você quer vender roupa, você vai vender em dólar, você recebe em dólar, e eu acho que fica mais vantagem. Seria, para mim, o conselho, né, ou a visão clara de alguém que mora aqui, conhece, que eu gostaria de saber, né, caso eu nunca tivesse vindo, tá? Então, o salário mínimo é baixo. Para os surinameses, o que eles recebem é bom. Para nós brasileiros que pagamos aluguel em dólar ou em euro, não é bom. Então, assim, para empreender, ok. Salário mínimo é baixo, tá? Outra coisa, essa pergunta é a Jace. Ela pergunta, é um país seguro em relação ao Brasil? Possui altos índices de criminalidade? Bom, assim como em todo o país, existe violência, existe criminalidade, existem coisas ruins, né? Isso depende muito dos lugares que você frequenta, da onde você mora. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ou das notícias que você lê, mas que tem, e bastante. Não tem como comparar com o Brasil, não tem, porque aqui é um país muito pequeno e o Brasil é gigante, então não dá pra comparar, tá? Então, assim, dizer que eu já presenciei um ato de vandalismo, um ato de violência, um roubo, um assalto, não. Eu nunca presenciei, mas eu já ouvi falar, obviamente, e às vezes causa um pouco de impacto, e a gente se cuidar melhor quando a gente fica sabendo desse tipo de situação, porque elas realmente existem e a gente não pode desacreditar, para que a gente não fique descuidado dos perigos que a gente corre. Então, tem sim criminalidade. Bom, se eu fosse entrar um pouco mais nesse assunto, mais a fundo, eu poderia dizer para vocês sobre o alto índice de criminalidade na região do garimpo, que é para onde a maior parte dos brasileiros vem para trabalhar. Eles vêm para cá para irem para a região do garimpo, porque de lá eles extraem muito ouro, eles vendem ouro e recebem em dólar ou em euro, e para lá ultimamente tem acontecido muitos casos. Então, assim, gente, de acordo com essas perguntas que vocês me fizeram, eu selecionei as mais frequentes, então deu aí pra gente entender um pouco sobre a política daqui, né, sobre a educação, sobre saúde. Então, se você gosta, se você tá assistindo, se você está aí me usando para poder obter informações, por favor, se inscreve, deixa um comentário para eu saber qual a sua opinião. Desculpa pelo barulho de novo, obrigada por ter assistido. Eu vou deixar esse vídeo até aqui, porque para não ficar muito longo, e eu acho que selecionei as melhores perguntas e deu pra gente poder entender um pouco mais algumas coisas, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte a página no Facebook, deixa o seu comentário para eu saber qual é a sua opinião, me segue lá no Instagram, porque aqui a gente tem essa quantidade de pessoas que tá inscrita e lá não tem. Vamos pra lá, que a gente vai ter uma interação melhor, tá? Tá? E lá a gente faz mais enquetes, eu respondo perguntas, então assim, seria muito interessante se vocês forem pra lá também. Beijo, até o próximo vídeo.